Fala pessoal, beleza? Como que vocês estão? Estamos começando o 11º episódio do Lopescast, um podcast que fala sobre empreendedorismo e negócio. E aqui com vocês, Eliezer Ribeiro, membro da Instituto Lopes, e aqui comigo na mesa o Felipe Lopes, o fundador da Lopes Instituto. É isso aí, Eliezer. Pessoal, seja muito bem-vindo em mais um episódio aí, o 11º do Lopescast. E olha, conteúdo assim como os outros, muito bacana, tá? Então aproveita, já se inscreva no canal, dá o seu like aí, compartilha com um amigo, para ajudar um amigo empresário, empreendedor, porque quando você clica aí, deixa o seu like, a plataforma entende que esse conteúdo é relevante. E ela demonstra, né, para muito mais pessoas. E vamos que vamos, Eliezer. Isso aí, vamos lá. E hoje, pessoal, a gente vai falar sobre gestão de processos. E aí, Felipe, o que é gestão de processos? Ótimo! Vamos lá, Eliezer. Um assunto extremamente que eu gosto demais de falar e que eu vejo que gestão de processo é aquilo que vai gerar, no final do dia, para uma empresa, produtividade, organização e resultado, maior lucratividade. E, pessoal, eu peço compreensão porque nossa voz aí não está muito legal, então toda hora a gente vai ficar bebendo água aqui. Mas gestão de processo, Eliezer, numa base teórica, é tudo aquilo que está interrelacionado, ferramentas, maquinários, pessoas, sistemas numa empresa que gera organização. Na forma prática, é aquilo que vai fazer a nossa empresa funcionar melhor, organizar a nossa empresa, para também, no final do dia, ela gerar resultado. Maravilha. E aí, você que está nos ouvindo, você tem gestão de processos na sua empresa, no seu negócio, ou se você é líder na empresa que você trabalha, você sabe o que é gestão de processos? Já deixa aqui para nós, comenta para a gente também estar a par de tudo que está acontecendo aí com você, tá? Ô Felipe, mas bacana, a gente entendeu o que é gestão de processos e hoje... quem está nos ouvindo, toda empresa hoje ela tem uma gestão de processos, ela tem processos a ser seguido. Como que a pessoa que está nos assistindo, ela pode identificar isso na onde ela trabalha, na empresa dela hoje? Ótimo, Eliezer, porque toda empresa, assim como a cultura, que foi o assunto, o episódio anterior que a gente tratou aqui, toda empresa tem uma cultura e toda empresa tem processos. O fato é que, na maioria das vezes, o empresário não consegue identificar isso. Ele não identifica qual é o seu processo e não identifica qual é a sua cultura. E é crucial que você entenda como que é feito o processo na sua empresa. Porque uma vez que você identifica, você consegue melhorar isso. Explico-me melhor. Por exemplo, quando você vai fazer uma compra, quando esse produto entra no seu estoque, você armazena ele no seu estoque, quando você vende esse produto, é faturado o pedido e esse dinheiro volta para o teu caixa, de cabo a rabo, isso é um processo numa empresa. É como você trabalha na empresa. E quando eu enxergo como eu estou trabalhando, quando isso é consciente para mim, eu consigo melhorar minha maneira de trabalhar. E isso, obviamente, me traz mais velocidade, eu consigo comprar mais barato de repente, eu consigo vender mais caro, eu consigo melhorar todo o desenvolvimento do meu negócio. Ô Felipe, interessante você falando, eu montei aqui um modelo na minha cabeça de 3 momentos, então, se eu posso assim dizer, você me corrija, mas então a gente tem aquele... onde o empresário, ou o líder, ou o empreendedor ali, ele não sabe, né? Ele não tem clareza do processo dele. Um segundo momento é onde ele sabe que existe, porém não faz. E no terceiro momento, sim, ele segue todo um processo perfeito e ele tem clareza. Poderia se dizer mais ou menos assim? Isso. E o processo, Eliezer, é interessante que ele perpassa por 3 momentos importantes, né? Ele passa pela identificação, e eu chamaria identificação de inovação, porque se eu identifiquei o meu processo da minha empresa, eu já comecei a inovar, né? E aí depois eu começo a quantificar isso. O que é quantificar? Deixa eu ver se o meu processo está sendo bem feito, se o meu processo está sendo feito da maneira correta, e aí eu vou para o terceiro momento, para o terceiro passo, que é orquestrar tudo isso, que é de fato fazer todo mundo seguir da mesma forma. Por exemplo, um exemplo prático, né? Eu entendi que a minha equipe está fazendo a venda de tal maneira, né? Então eu entendi. E aí eu entendi também que eu preciso melhorar esse processo, que a minha equipe de vendas precisa melhorar a conversão e eles não estão adotando lá um mecanismo de medição, um funil de vendas, por exemplo, um CRM. Então,
eu adotei uma inovação e comecei a aplicar isso na minha equipe. E aí eu tenho que ir verificando se eles estão fazendo isso, se essa ferramenta é o melhor para a minha equipe. Uma vez que eu percebi que isso está dando certo, que eu estou tendo clareza daquilo que eu preciso no meu negócio, eu vou para o terceiro passo, que é orquestrar. O que é orquestrar? Opa, então todo mundo aqui na minha equipe, agora, na minha equipe de vendas, vai começar a usar essa ferramenta. Então eu inovei, trouxe uma ferramenta para dentro da minha empresa, eu quantifiquei, vejo se isso está dando certo e aí eu orquestro. Ou seja, todo mundo vai começar a trabalhar de tal maneira agora na minha empresa, porque foi testado e eu sei que se for feito dessa forma, vai gerar mais resultado. Pô, bacana, mas assim, eu empresário não sei que tem alguma coisa, mas não tenho clareza disso. Por onde que eu começaria, por exemplo? Eu entendo que tem pessoas nos ouvindo que falam, beleza, eu nem sei que isso existe. Como que eu identifico, primeiramente, isso dentro da... que é o momento que você falou. Como que eu faço para poder identificar amanhã na minha empresa isso? Sim, bacana. Vamos trazer para o lado mais prático e fazer sentido, né? Mais sentido para as pessoas que estão nos ouvindo aí, nos assistindo. E já compartilha esse vídeo, tá? Você que está ouvindo aí também pelo Spotify, encaminha também esse áudio aí, o link para com os seus amigos, para ajudar um amigo empreendedor, um amigo empresário. Eliezer, primeiro passo que a gente tem que fazer para a gente entender, né, como que a nossa empresa está funcionando, né, como que está o processo da minha empresa, é fazer uma fotografia do meu negócio. E como que a gente faz a fotografia da nossa empresa? Deixa eu abrir um papel aqui agora, é super simples, abrir meu computador da maneira que você quiser e deixa eu ver quem que está executando cada função na minha empresa. Deixa eu ver quem que faz as compras na minha empresa, deixa eu ver quem que fica no caixa na minha empresa, deixa eu ver quem que é o vendedor na minha empresa, deixa eu ver quem que é o estoquista na minha empresa, deixa eu começar a identificar como que a minha empresa funciona. Então o primeiro passo é, quem que está fazendo cada atividade dentro do meu negócio? Porque uma vez eu sei isso, eu sei se tem funcionários sobrecarregados, se tem funcionário executando menos tarefa do que deveria e aonde talvez esteja o erro. Perfeito. Muito bacana você falar isso, porque realmente é mais fácil de entender dessa forma, da onde você chega, pô, beleza, eu vou fazer essa fotografia. E tem uma ferramenta que a gente costuma falar que, então eu posso trazer o organograma hoje para minha empresa. Poderia estar fazendo isso. Para quem não conhece o organograma, né, Felipe? É uma ferramenta que nós temos para alocar cada pessoa na sua função correta, para que não haja desvio de função ou, né, até melhor, você saber qual é para quem que você vai levar a informação ou para quem que você vai delegar a informação. Seria isso, né? Perfeito. E o organograma, que é uma ferramenta, né, muito utilizada na gestão, a gente adota ele, a gente começa a trabalhar ele de 3 maneiras, né, nos níveis hierárquicos da empresa. Então você desenha lá. Como que você vai dar o pontapé inicial então? Vamos tentar deixar mais claro possível. As posições, né, estratégicas da tua empresa. O que é uma posição estratégica numa empresa? Pô, o dono de uma empresa, ele cuida da parte estratégica da empresa, ou pelo menos deveria cuidar. O que é a parte estratégica? Quem eu vou contratar? Como que eu vou melhorar a minha precificação? Enfim, como que eu vou fazer o meu negócio crescer? Ele se preocupa com isso. Então, quem que está pensando, né, nisso na tua empresa hoje? Escreve lá, eu penso nisso, então eu que penso de forma estratégica na minha empresa. Faz a sua fotinha, escreve o seu nome lá, tá? Eu sou o CEO da minha empresa, algumas pessoas chamam isso de diretor. Beleza, depois eu venho para a segunda parte. Quais são as funções, né, as pessoas aqui que trabalham de forma tática na minha empresa, né, que é o segundo nível numa pirâmide? São os compradores, né, o diretor financeiro da minha empresa. Deixa eu ver como que eles estão fazendo cada atividade. E aí depois vem o lado mais fundo ali dessa pirâmide, que é o lado operacional. Quem de fato está colocando a mão na massa, quem está fazendo a coisa acontecer lá no chão de fábrica. Então, para a gente usar o organograma, né, a gente ter uma foto do nosso negócio, como que ele está funcionando e quem está operando ele, a gente pode fazer isso. Quem trabalha na parte estratégica da minha empresa? Quem toma as decisões do meu negócio? Quem trabalha na parte tática da minha empresa? E também, por fim, quem trabalha na parte operacional. Faz um desenho, tira uma foto mesmo da tua empresa, começa a colocar o nome das pessoas, a foto, porque você vai conseguir ter uma identificação de como a sua empresa está funcionando. Isso é o primeiro passo para adotar gestão de processo eficiente no teu negócio. E para quem não tem, que está nos
aqui nos acompanhando, eu acho interessante também, né, Felipe? Pô, beleza, é só eu que faço tudo. Beleza, eu entendo que é interessante ele montar um organograma de como ele gostaria que a empresa dele estivesse, né? Ó, pô, esse é o organograma que eu quero para minha empresa. Por mais que ele tenha que colocar, né, em todo o organograma que é ele, né? Isso no livro do Mito do Empreendedor é falado, né? Que, beleza, eu vou lá, vou montar as funções necessárias que eu sonho ter na minha empresa, mesmo que se eu tiver que colocar todo o meu nome em todas as caixinhas ali, pode ser colocado. Por quê? Quando você trazer a gestão de processo e ficar claro isso, automaticamente isso vai ajudar a sua empresa a crescer junto com outros setores. E aí, fui lá, contratei um setor administrativo, contratei um setor financeiro, um setor jurídico. Aí você vai alocando, tirando o seu nome e colocando de outra pessoa. Então, eu acho que essa montagem é interessante. Como você falou, pô, a foto dele é essa aqui. É ele em todas as funções, é ela em todas as funções. Daqui 2 anos, 3 anos, cadê a outra foto para fazer o comparativo? Então, isso é bem interessante. Beleza, consegui fazer isso, montei o meu organograma, tá bacana. Agora a gente vai para o segundo momento, que seria a quantificação, começar a metrificar, Felipe, seria isso? Isso, Eliezer, retomando um pouquinho, interessante você usou né, referiu aqui o Mito do Empreendedor, de Mike Gerber, que é um livro aí, né, best-seller, vendido, usado em muitas faculdades, enfim, lido por muitos empresários. E se eu não estiver enganado, também, né, tem um livro do Mike Gerber, desse autor, só que chama A Pequena Empresa Mais Bem-Sucedida do Mundo. E lá dentro tem uma história muito bacana, que eu me recordo isso que você falou, que foram fazer uma pesquisa e chegaram numa padaria bem pequenininha, né? E aí uma repórter, enfim, né, oculto ali, não se identificou que era uma repórter, obviamente, né, fazendo uma pesquisa, e perguntou para um senhorzinho, mas por que o senhor vem aqui e vai enfileirando todos os seus pães ali na gôndola, na prateleira? Por que o senhor se preocupa com cada detalhe? Ele falou, olha, menina, a minha empresa é pequena ainda, mas eu trabalho nela como se ela fosse uma grande empresa. E olhar para o organograma, pensar no organograma do seu negócio é justamente fazer isso. É você ver como que ele está hoje, o estado atual, mas também identificar novas contratações, novas funções que vão existir no seu negócio futuramente. Então, quando você vai montar o seu organograma, muitas pessoas vão falar, eu estou perdendo tempo, porque é só eu e mais a minha esposa, meu esposo, ou mais um funcionário do meu negócio. Pode ser somente você. As funções na sua empresa talvez sempre vão ser as mesmas, mas as pessoas não. Você vai contratar, você vai crescer, você vai se desenvolver. No entanto, a não ser que você tenha um mindset fechado, que você não queira, de fato, colocar pessoas no seu negócio para crescer. Que eu acho que isso não faz sentido. Pelo menos eu acho que não faz sentido. Então faça como o Eliezer falou. Monta o seu organograma, define lá as funções que existem, mesmo que seja só você no seu negócio. Coloca essas pessoas lá, mas olha como ele funciona hoje. Mas amanhã, depois de amanhã, meses para frente, inevitavelmente deve ser diferente, até mesmo para você crescer. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, né, a gente identificou o processo da nossa empresa, começando a nomear, né, dar nome aos bois, a gente tem que começar a ser um pouco mais profundo, né, e de fato quantificar. Como que isso está funcionando? Será que essas pessoas, de fato, elas estão executando a função que elas têm que executar? Explico-me melhor. Tá, essa pessoa aqui na minha empresa, a Joana é compradora. Mas será que a Joana, está fazendo a compra? De repente, existe desvios de funções numa organização. E quando você coloca o nome de cada pessoa lá, fica claro para você e para toda a sua equipe como que a sua empresa funciona. De repente você colocou o nome da Joana, que é a compradora da sua empresa, mas a própria Joana, ela se assusta, ela fala, nossa, meu nome está como compradora, mas não sou eu que faço as compras na minha empresa. Então coloca lá o nome de cada um, apresenta para a tua equipe, e aí você já começou a quantificar se de fato isso está funcionando. Se aquilo que você desenhou apenas não é um quadro bonito, a foto da tua empresa. Se aquela foto ela funciona no chão da fábrica. Eu acho que esse momento de identificar, nomear e ver se está funcionando, é importante para você dar os primeiros passos para o seu negócio começar a caminhar
assim até mesmo, quem sabe, virar uma franquia, como o McDonald's, Burger King, Outback, que é um modelo de gestão de processos. E para você que está nos assistindo, nos ouvindo aqui e está gostando desse conteúdo, já comenta aqui. E se tem outros assuntos que você acha interessante, tá, para que nós trazemos aqui para o podcast para estar podendo falar, também já comenta aqui que a gente vai fazer o maior esforço possível para estar trazendo um assunto que é dificuldade, que é desafio para você na sua empresa. Mas bacana, Felipe. Eu acho interessante também uma coisa que veio na minha cabeça. Beleza. A gente tem, né? A gente falou dos 3 momentos ali, né? Sobre clareza, a pessoa que nem sabe, né? O momento que ela está, mas beleza, eu consegui identificar que a minha empresa hoje, ela não tem nenhum tipo de processo. Porém, esse tipo de processo que foi identificado, ele não está escrito, né? Eu só identifiquei que, pô, beleza, eu sei que na minha empresa há processo. O processo ele simplesmente é fraco, porque a gente deu o exemplo da compra, eu tenho que comprar. Mas quando eu trouxer um novo colaborador, eu só vou ficar no boca a boca, eu vou falar de que forma que ele tem que comprar. E a gente sabe que se a pessoa ouve, né, muitas das vezes ela não vai ter aquele padrão. Existe alguma forma para que você consiga padronizar esse processo para que sempre seja da mesma forma, com mesma qualidade, com mesma eficiência? Ótimo, Eliezer. Ótima colocação. Toda empresa tem processo, só que às vezes o processo ele não está desenhado. Então você desenhou o teu processo de forma fotográfica, vamos assim chamar, né? Você desenhou lá, você mostrou para toda a sua equipe, você de fato, né, reajustou as posições na sua empresa que precisam ser reajustadas, o compra é compra, o estoque é estoque, enfim. Se tiver que pessoas no seu negócio serem multitarefas, está tudo bem. Quando o negócio está se desenvolvendo, né, isso é normal, faz parte do processo. E aí você vai trazer um novo colaborador. Ou você quer gerar mais clareza ainda para quem está na sua empresa. Primeira coisa, definir a função. Mas beleza, Felipe, definimos a função. Segundo passo é você descrever o que aquela pessoa faz naquela função. Então eu defini a função. Qual é a função? Função é uma pessoa de comprador. Tá, então a função tá clara para aquela pessoa. A Joana é compradora. Mas agora eu quero dar mais clareza ainda para a Joana. O que a Joana faz? Compra. Como ela faz? Ela compra todos os dias, ela faz 3 cotações, ela vai atrás do menor preço, ela vai atrás de valor. O que ela vai? Como ela faz aquilo? E, por fim, quando ela faz. Então, você identificou, né, o papel de cada pessoa na tua empresa. Depois você vem, você descreve o que aquela pessoa vai fazer. O que ela faz, como ela faz e quando ela faz. Que aí é a descrição da função. Nós chamamos isso de POP, né? Procedimento operacional padronizado da empresa. Por isso que, quando você cria isso no seu negócio, você pode virar as costas. Claro, não é tão simples assim. Mas é isso que as grandes franquias, as grandes empresas adotam. Você vira as costas e a tua empresa funciona. Não significa que não vai ter problemas. Vai ter problemas. Mas quando os problemas surgirem, os funcionários lá dentro, né, eles vão saber, se tiver um POP, né, um organograma, o que eles vão ter que fazer para corrigir aquele problema. Ô Felipe, legal isso que você falou, a questão do POP. E beleza. A pessoa que está nos ouvindo pela primeira vez, ou até mesmo, né, pô, eu não sei como que eu começo um POP, como que eu faço, porque eu acho que vem de encontro muito bem também no momento da contratação. Porque quando você vai fazer a contratação, é o que a gente já falou em outros episódios também, não adianta eu contratar, né, a gente está usando o exemplo de comprador e colocar uma pessoa que não tem nada a ver, que é mais analítica às vezes, e a pessoa gosta de trabalhar com números, né, não que não seja a função de um comprador. Mas assim, você entende também que a descrição de cargo dessa pessoa também tem que estar muito de encontro com o POP que você montou, com o procedimento dela ali, né? Perfeito, Eliezer. Né? Você já dá clareza, você tem clareza para você e você gera clareza para quem você está contratando. E ali, isso é incrível, porque pode dar errado? Pode, por isso que existe o prazo de experiência. Mas quando você segue o processo corretamente de contratação usando, né, a gestão de processo que você tem na sua empresa, a probabilidade de que dê certo aquela contratação é muito grande. O porquê?
Porque eu preciso contratar um comprador, então já está na tua cabeça, comprador. Então você anuncia vagas para compra, né? A situação que você trouxe. E aí, beleza. E aí você coloca lá nos requisitos. A pessoa precisa ter, ao menos, né, experiência em compras, ou gostar de compras. Então ela tem que ter um perfil mais analítico, gostar de números. Você traz ela para o teu negócio. E aí você está conversando com ela, de fato ela tem experiência, já trabalhou em outra empresa. E aí você apresenta o teu processo para ela. Você dá clareza para ela. Você fala, olha, ótimo, eu gostei de você, você vai para a próxima etapa. Aqui na minha empresa, o comprador, ele trabalha assim, olha, ele faz cotação para 10 empresas, né? Ele liga todos os dias para essas empresas só no período da manhã. À tarde ele faz X, Y, Z. Para você, né, nessa vaga aqui, faz sentido? Porque você tem a competência que eu preciso. Porém, a minha empresa, dentro da competência que você tem em compras, ela funciona dessa forma. Entra tal horário, sai tal horário, você faz X, Y, Z. Faz sentido para você? A pessoa, não, Felipe, eu não gosto de fazer compras, sei lá, tendo que ir lá na empresa presencialmente fazendo compras. Opa, ela já recusa a vaga, porque não faz sentido. Ela não gosta de se relacionar com as pessoas pessoalmente. Não precisa ter esse relacionamento. Eu posso comprar online, fazer as cotações aqui por e-mail. Pô, né? É isso que eu estou procurando para mim. Então gera uma clareza tanto para o dono, para a empresa, quanto para a pessoa que está sendo recrutada. E aí, meu amigo, é difícil dar errado. Então, quando você chama a pessoa para a tua empresa e você tem uma ferramenta como essa, o POP, tá claro ali para ela o que ela vai ter que fazer quando ela entrar no seu negócio. E aí, se ela aceitar, ela tá ciente daquilo. Ela tá falando, eu aceito isso. Ela aceita o desafio, né? Perfeito. Maravilha. E assim, Felipe, beleza, então eu já tenho clareza desde o meu organograma, né? Montei no momento que eu tô para onde eu quero chegar hoje. Com isso, fiz as descrições de cargo de cada função ali dentro, que é importantíssimo. E querendo ou não, a gente falando, isso já é um processo, né? Você processo. Você já está montando o organograma, já está montando a descrição de cargo para a pessoa que vai estar ali assumindo aquela função. E a partir desse momento, aí você tem o POP ainda. Então já começou por um lugar legal. Beleza. E aí eu vou começar a quantificar, a metrificar isso. Como que a pessoa vai entendendo, como que ela vai funcionando? A gente entendeu que tem o prazo aí, que normalmente é os 90 dias, 45 mais 45, mas que se totaliza em 90 dias, Felipe. Como que o pessoal que está nos ouvindo, o empreendedor, fala, beleza, eu fiz tudo isso que vocês falaram, mas como que eu começo a ver, pô, tá dando certo, não tá dando, como que funciona? Perfeito, Eliezer. Tá? Isso é muito, muito, muito interessante. Tem pessoas que falam isso pra gente, né? E a gente falou para um cliente há pouco sobre isso. Não adianta você também ter um processo na sua empresa. Você precisa acompanhar esse processo, você precisa supervisionar. Tá, então eu tenho processo na minha empresa, eu posso ir pra praia e ficar lá 30 dias que o negócio vai rodar? Não, você tem que acompanhar para ver se o processo, primeiramente, ele está sendo executado. A gente desenvolve, dá um trabalhão para organizar, desenvolver o processo, né? O que a pessoa faz, como ela faz, quando ela faz. A gente cria todo o material e a gente treina o funcionário e fala, olha, a partir de hoje você tem que seguir esse manual, porque o POP é como se fosse um GPS na empresa. Ele te dá a direção, vira à esquerda, vira à direita, pega a próxima rotatória. É isso que é o POP. Tá, e aí que é quantificação. Se você percebe que as coisas não estão funcionando bem na tua empresa. Tá dando um problema em compras. A gente usou o exemplo da compras. A Joana tá fazendo lá o seu dever errado. Aí você se pergunta, que aí é a virada de chave para muitas pessoas que já têm processo no seu negócio. Tá, mas por que deu errado? Deu errado porque o meu processo está falho, está errado, e é inevitável você ir mudando o seu processo. Se o seu processo está claro, é bom que você permite você mudar. Ou está dando errado porque as pessoas não estão executando o processo. O que é melhor? Essa caneca, gente, ela tem que sair daqui, ela tem que passar para cá, para depois ir para o ponto seguinte. Então ela tem que passar por duas fases para depois ir no ponto seguinte. A pessoa está vindo aqui direto da fábrica e já colocando lá no final. Está pulando etapas, pulando o processo. Ela sabe que ela tem que fazer isso? Sabe. Então, não é o processo que está errado. É ela que está não fazendo o processo, não acompanhando a rotina dela adequadamente. Agora, se ela está executando exatamente
como o processo tem que ser feito, mas tá dando errado no final, tá chegando o produto atrasado pro cliente, ela tá comprando errado, mais caro do que aquilo que eu permiti a ela, talvez o meu processo esteja errado. Eu tenho que corrigir, eu tenho que modificar ele, mudar ele, ir melhorando, aperfeiçoando. E isso é normal, né? A gente entende, tá tudo bem a pessoa ir lá, modificar, fazer, você tem que ir modificando ele até que se chegue, vamos se dizer, na perfeição, no que você gostaria de entregar lá no ponto final. Então, eu entendo que, vou precisar mexer 1, 2, 3, às vezes vem um colaborador para ajudar você tá facilitando esse processo. E como eu quantifico isso, Eliezer? Você talvez não foi claro ainda. Beleza, minha compradora foi lá e comprou essa garrafinha de água. E aí ela entrou no meu estoque, então ela comprou da maneira correta, entrou no meu estoque, meu estoquista fez a contagem de estoque, beleza, quando eu for fazer a venda, tá lá, tem estoque, eu vendi. Só que aí deu um problema aqui na expedição, meu produto chegou errado. Teve falha em alguma parte do processo, porque meu produto chegou atrasado. Entendi. O porquê o meu produto chegou atrasado? A compra fez a compra da maneira correta? Fez. Então não foi a falha lá na compra. O estoquista, ele fez a contagem de estoque ali, porque quando o cliente liga, quero uma garrafinha de água, ele tem que verificar se tem no sistema. Tem, beleza. Então também não foi no estoque. Tá, na expedição, acabou se perdendo lá, né? Foi extraviado, mudou de rota e chegou atrasado pro cliente. Aonde que foi o erro? O erro foi na expedição. Então tem que modificar, melhorar o processo na expedição para que isso não se repita. Agora imagina, beleza, uma próxima venda de uma próxima garrafinha de água, né? Minha compra comprou certo. Só que meu estoque falou que tinha 10 e não tinha 10, tinha só 8. E eu vendi 10. Não chegou pro meu cliente as 10. Deu falha no estoque. E aí é um grande problema numa empresa, porque deu problema na expedição, depois deu problema no estoque, deu problema em vários setores diferentes. E aí eu vou modificando, mudando, melhorando o meu processo. Mas isso tem que ser visível para você. Parece complicado, mas não é. Você tem dúvida, você que está assistindo aí, manda uma mensagem pra gente. Felipe, eu quero implementar isso aqui na minha empresa. Manda mensagem para mim, pro Eliezer, que a gente vai te ajudar, tá? Porque a gente tem experiência nisso e isso vai fazer com que você, se eu posso dizer assim, você é ousado, trabalhe menos e lucre mais. Perfeito, também não pode deixar de se esquecer, né, para curtir, se você não curtiu até o momento, que o conteúdo tá extraordinário, né? A gente conversou muito sobre esse assunto para estar chegando nesse tema, né, Felipe? Então já curte, compartilha aí, chama várias pessoas para estar ouvindo aí, a mãe, os parentes, quem é empreendedor de fato, né? Então isso é bem interessante. Felipe, então vamos lá. Agora tá bem claro para quem não tem processo começar a fazer isso. Beleza. E qual é o terceiro momento depois da gente quantificar aí essa parte nossa de gestão de processos, né? Porque eu entendo que o empresário, né, o empreendedor que está nos ouvindo, que já tem, ele deve estar ansioso de, e eu que estou aqui, o que eu posso melhorar a partir disso, que seria o terceiro momento? O que você fala para eles? Olha, nós inovamos. O que é inovar? Inovar é você decidir, gente. Você tem que decidir implementar a gestão de processo no seu negócio. Você tem, mas começa a implementar, desenhar isso mesmo. Então você foi lá, você decidiu implementar. Chamou o Felipe, Eliezer, precisa adotar isso no meu negócio. E aí a gente vai começar, né, desenhando, fazendo todo o organograma do seu negócio. A gente começou a desenvolver de fato o POP ou NOP, né, normas operacionais padronizadas. O nome você vai achar aí na nomenclatura de diferentes formas também, NOP ou POP. E aí você percebeu, usando o exemplo da garrafinha, comprou, entrou no estoque, foi para a expedição, entregou. Quando tudo isso está funcionando perfeitamente, você fez 10 vendas e as 10 vendas não deram problema, você quantificou, significa, eu fiz 10 vendas. Eu estava fazendo 10 vendas lá atrás e estava dando problema. Deu problema uma hora na compra, uma hora deu problema no meu estoque, uma hora na expedição, uma hora na entrega. Deu problema em vários setores da empresa. Quando eu corrigi, eu fiz 10 vendas novamente e funcionou perfeitamente, eu já quantifiquei. Eu percebi que isso funciona perfeitamente. E aí o terceiro ponto é o quê? Você orquestra. O que é orquestrar? Orquestrar é você falar a partir de hoje para todo mundo, olha, isso aqui tá pronto, todo mundo segue isso aqui, porque a gente já quantificou, viu que dá certo, é só vocês seguirem exatamente a rota. O GPS, quando foram criar o Waze lá, testaram muito, né? Até hoje ainda acontece alguns erros, porque é normal, mas
testaram muito, viram que deu certo e jogaram o aplicativo para ser usado por várias pessoas, assim como nós. Então implementaram uma ideia, criaram um aplicativo de GPS, quantificaram, vamos ver se vai dar certo, com um público de pessoas e falaram, olha, vamos começar a implementar. Todo mundo pode usar, porque já foi testado que a gente chega mais rápido no nosso destino e por aí vai. Então inovamos, quantificamos, a partir de hoje todo mundo faz isso. Porque fazendo isso a gente vai chegar no resultado que a gente precisa. E o que você está falando do Waze é verdade, porque tem até uma opção de você ser criador, para você melhorar ali ou uma rota ou criar uma rota que não existe. Então, vamos se dizer, o Waze, aí usando esse exemplo, ele está em constante processo de mudança, de melhoria. Então, por isso que ele abre para os usuários, né? Tá fazendo isso. E eu entendo que o colaborador também que está chegando na sua empresa, você tem que abrir. Se o processo ele não está totalmente definido, travado, pô, bacana, ó, vem me ajudar aqui, faz 1, 2, 3 vezes e a gente melhora o processo. Porque às vezes a visão do empresário ou do dono está muito engessada. A pessoa que ele traz para dentro da empresa é para ajudá-lo, né? De fato é para ajudar. Então também creio que dá essa liberdade, essa clareza para o colaborador falar, ó, a gente vai ter aqui reuniões, né? Se tiver no processo de implementação, de ó, você trazer ideias para que eu possa melhorar esse projeto, né? Esse processo. Eu acho que isso é interessante também. Eliezer, sempre existe uma maneira melhor de fazer o que nós estamos fazendo. Sempre existe uma maneira melhor de se fazer o que nós estamos fazendo. E quem que vai melhorar o teu processo, ou seja, a forma pela qual a sua empresa ela é performada, né, como que as pessoas trabalham, de fato é o seu funcionário que está chegando na tua empresa, porque ele tem experiências de outras organizações e ele vai vir melhorar. Tem empresas que fazem contratações pontuais justamente para isso. Eu vou contratar um vendedor de uma grande empresa, profissional de mercado, porque ele vai vir, ele vai identificar gaps no meu POP, né, no meu procedimento e vai sugerir melhorias. E é o funcionário, quem está lá no campo de batalha, quem está vivenciando aquele processo, que na maioria das vezes vai fazer com que ele seja melhorado. E eu identifiquei no que você está falando, eu achei bem interessante, porque se a gente parar e pensar, tudo que você faz hoje dentro da empresa, ela tem um processo, né? Desde o momento do recebimento de uma mercadoria, dos colaboradores que vai bater o ponto, ele tem um processo, ó, é chegar, trocar de uniforme ali e bater ponto, depois você vai para a máquina ou depois você vai fazer uma outra coisa. Então, se você parar para pensar, tudo é processo. A empresa, ela tem o processo, ela só não está clara ali, né, não está nítido para o colaborador. Então, acho muito interessante porque a gente passou aí por 3 passos, né, seja da identificação ali, do diagnóstico, como eu estou, da quantificação e métrica e a parte da inovação, de melhoramentos, né, Felipe? E eu vinha colocar a cereja em cima do bolo, talvez, para a gente findar esse momento. Então, a gente falou, né, da inovação, quantificação, orquestrar, né, para você ter uma gestão de processo eficiente. Usando quais ferramentas para isso? O organograma, uma foto da tua empresa, quem faz, né, cada função, quem é responsável por cada função, cobrando essas pessoas por resultado, dando também, né, instruções, né, direção para ela daquilo que ela tem que fazer, como ela tem que fazer. E aí vem o terceiro ponto, né, para mim, para você terminar uma gestão de processo e deixar ela bem eficaz no teu negócio. Criar regras, né, que faz parte da cultura também. O que pode e o que não pode na sua empresa. Né? Ó, nós temos reuniões aqui na nossa empresa quinzenalmente. Né? Esse aqui é o plano de carreira, esse aqui é o salário. Você faz um manual de conduta de fato. Aqui você tem que trabalhar com uniforme. Você não pode entrar na operação sem você estar de touca, avental. Então você cria, né, uma regra da tua empresa, aquilo que pode e aquilo que não pode. Porque isso faz parte do processo. Porque você foi lá, mostrou no recrutamento para a pessoa qual é a função que ela vai ocupar, o que ela vai fazer. E agora você mostra, olha, aqui pode e aqui não pode. Aqui o salário não tem vale, aqui é só quinto dia útil. Pô, mas eu sempre trabalhei a vida inteira com vale, então não serve para mim. E aí isso começa a ficar muito claro para todo mundo na tua empresa, para os seus funcionários, inclusive para você, né, para sua empresa, sua organização gerar mais resultado no final do dia. E aí o empresário deve estar se perguntando agora, Felipe, mas falar é fácil. Eu sei que não é fácil implementar, né, essa nova, né, gestão de processo no seu negócio, mas é preciso. Se você quiser criar
uma máquina de fazer dinheiro para que você tenha mais tempo, qualidade de vida, para ficar com você, com a sua família, ter tempo com a sua esposa, fazer as coisas que você gosta, você precisa ter um processo eficiente no teu negócio, porque só assim a sua empresa não vai depender de pessoas e vai depender de processos e vai se tornar uma mina de ganhar dinheiro. E o que você falou sobre lá no início, sobre as franquias, ela de fato, elas têm processo, porque realmente o dono do McDonald's, do Starbucks, eles não conseguem estar em todas as lojas, né? Então, lá realmente tem todo um processo, né, a ser seguido, pô, e com isso, quem está executando a liderança dele faz de fato aquilo acontecer. A gente tem exemplos de pessoas que passaram aqui, e o Fonseca é um deles, que eles têm N lojas e eles não estão lá todos os dias, mas é porque os processos que eles implementaram dentro da empresa é muito forte. E chega uma hora que a sua empresa ela cresce tão rápido, você tem um número de funcionários tão grande, que só vai funcionar por processos. Porque imagina você, o que é processos? Processo você está dizendo assim para os seus funcionários, olha, aqui todo mundo nessa função faz assim. Porque se você não deixa claro, cada um começa a fazer de um jeito, e aí dá um pepino. Aquilo que dá certo nessa empresa já não vai dar mais certo para essa empresa, se você não tiver gestão de processos, né, eficiente. E é interessante, aliás, vou trazer 2 exemplos. Vou fazer aí, né, um merchan de duas empresas bem grandes. Eu fui em Florianópolis em 2019 no treinamento e tem uma franquia, né, cinema mexicano, chama Cinépolis. E aí eu e mais um amigo que estava em treinamento, a gente foi ao shopping, né? E a gente viu uma senhora esfregando o chão, e o chão estava brilhante. Ela estava de vestido, parecia até a parte íntima dela no vídeo. Tão limpo que estava, né, o chão. E aí a gente falou para ela, mas senhora, posso te perguntar uma coisa? Pode. Por que a senhora está limpando o chão? O chão está impecável. Ela falou, olha, eu tenho que limpar o chão a cada 2 horas, tirar uma foto e mandar para a franquia, senão o cinema não pode abrir. Mas, Felipe, tá limpo, não é necessário. Olha, se existe esse processo, porque já foram quantificados, porque dá certo. Uma outra empresa, talvez mais palpável, né? Recentemente, alguns meses, foi uma pessoa, né, um técnico de uma operadora de celular, né, enfim, a Vivo, na casa dos meus pais, fazer toda uma instalação lá, e assim que eles terminaram, eles preencheram todo um checklist e falou, olha, vou ligar o telefone aqui, senhor, você não pode falar com o meu supervisor? Eu falei, nossa, mas tem que sair. Ele falou, olha, eu não posso sair da tua casa se você não falar com o meu supervisor, para de fato falar que o problema foi resolvido. Isso é gestão de processo. Olha, tem que ser feito daquele jeito, naquela hora e daquela forma. Se não for assim, tá, vai acontecer um problema, porque outra vez, né, já aconteceu um problema. Então isso é gestão de processos. Bacana, e realmente, e mesmo que esteja certo, que esteja feito, né? Como você falou, é gestão de processo. O processo está ali, ele tem que ser repetido de quanto em quanto tempo, como que tem que ser, é todo início de turno. E é interessante você falar isso do cinema, porque se o chão estava limpo, né? O porquê que a moça da limpeza, da zeladoria, ia lá cuidar novamente disso aí, né, Felipe? Então, realmente, essa questão eu entendo de tudo que a gente conversou, que a gestão de processos, ela acaba edificando e potencializando também a cultura, que é um outro assunto, que se você une os dois, a empresa decola. Porque, querendo ou não, a cultura está muito forte, que é o comportamento. E você tem processos que faz parte da técnica ali, do cotidiano, do dia a dia. Então, a empresa só tende, com a junção, né, desses 2 modelos, só tende a crescer, né, E Felipe? o processo da empresa é a cultura de uma empresa, cultura, né? Porque aquelas pessoas que vivem soltas, né? Que tudo pode. Quando ela vai para uma organização que tem processos, tem normas, tem horário para entrar, tem horário para sair, tem que usar uniforme, tem tudo, ela fala, meu Deus, isso não é para mim. Aí já expele, né? Antes dela entrar mesmo, já acabou se expelindo. E a gente entende também que se tem todo esse processo, desde a uniformização do pessoal, né, até o uso da touca, se tem é porque foi validado, faz sentido, né? Eu creio que o empresário que está nos ouvindo não vai querer colocar algo que vai tirar dele e não vai trazer algum retorno. Eliezer, eu vou contar uma história aqui, né, para a gente findar esse momento. E você pode até dar um Google aí e pesquisar, né? E em algum momento talvez eu vou usar alguma estatística aqui que eu não me recordo ao certo, mas a história é verídica, né? E ela faz sentido. Muitos acidentes de avião, né, de aeronaves que acontecem
É porque foi falta de processo que aconteceu, né? Acidente em Brumadinho, né? Aquela boate Kiss lá, falta de processo. Porque se os bombeiros tivessem ido lá no dia que deveria ter ido, verificado todos os equipamentos, não tinha pegado fogo na boate e tudo mais. Uma aeronave, um piloto para decolar é processo, ele tem que levantar um botão, abaixar outro, apertar outro, e aí ele liga, né, se conecta com a torre e fala, olha, tô pronto. E aí eles vão, espera descer uma aeronave, pousar uma, decolar outra e por aí vai. E quando acontece esses acidentes, a gente vê que foi falha humana, porque o ser humano, né, ele acabou esquecendo de cumprir o processo que ele deveria ter sido cumprido. E aí isso aí causa, né, enfim, né, morte, enfim, um resultado negativo muito ruim. Então a gestão de processo não é vaidade, ela não é coisa pouco importante, ela é aquilo que você falou, que vai performar uma empresa, que vai fazer uma empresa de fato decolar. E você, empresário, empreendedor que está nos ouvindo, ficou com alguma dúvida? Já curte novamente aí, né? Se não curtiu, comenta e compartilhe. E vou falar para vocês, volto a reforçar do que eu tinha falado lá no início. Se tem algum assunto que vocês queiram que nós abordamos aqui, né? Que nós trazemos para o podcast, já deixa aqui, manda sobre o tema, a gente vai estudar para poder estar trazendo e sanar a sua dúvida. Caso você necessite disso, pô, entre em contato também conosco. Felipe, chegando ao final, né? Você tem mais alguma coisa para falar? Ou quer tocar em mais algum assunto que você acha que é importante? Eu acho importante, nesse podcast aqui que nós estamos fazendo, muito mais do que você chegar lá no dia de manhã e implementar, talvez você ainda não tenha essa habilidade para fazer tudo sozinho, por mais que nas nossas redes sociais, @Lopes Instituto, Instagram, TikTok, isso, aqui no YouTube, Facebook, tem muito conteúdo gratuito que pode ajudar você. A intenção é conscientizar você da importância de criar uma gestão de processo eficaz na tua empresa. Então, tenha a certeza que se você quiser ter mais tempo livre, né, fazer com que a sua empresa ela rode sem a sua permanência o tempo todo dentro dela, isso não significa que você não vai ter problema, vai ter, mas as pessoas lá dentro vão saber resolver. Você tem que ter gestão de processo. E se você está perdido, você, nossa, eu sei que eu preciso de gestão de processo, mas nem sei por onde começar. Clica aqui embaixo, coloca aqui, ó, hashtag eu preciso de ajuda e nós vamos entrar em contato com você. É isso. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Valeu por estar aqui conosco até esse momento. Eu gostaria de agradecer vocês que estão nos assistindo, né? Quem está chegando, que a gente ficou sabendo que tem pessoas novas a cada episódio. Então, muito obrigado por você ficar conosco até esse momento. Muito obrigado. Se inscreva aí, compartilhe esse vídeo e olha, nos próximos episódios vai ter pessoas aqui de alto gabarito que vão te ajudar a performar o teu negócio. Um forte abraço. Valeu. Vamos com tudo. Até Valeu. mais.